Também. Tem a questão das caça-bruxas também, é o meu processo. Se quiser fazer qualquer pergunta sobre o processo, eu respondo para vocês. É uma injustiça que estão fazendo comigo. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Trump quer liberdade. É a primeira emenda da Constituição da Liberdade de Expressão. Ele quer isso. Ele não quer saber de injustiças. E o meu processo já está no mundo. O mundo já entendeu que é uma farsa. Não é um julgamento fazendo comigo, é um linchamento. Recordar o que fizeram contra mim, até tem um vídeo que eu acho que eu falei ontem aqui, não sei, foi na Poder 360 ou na CNN, foi acusado de tudo, só faltou me acusar de engravidar uma baleia. Presidente, pesquisa Quest mostra que 72% dos brasileiros acreditam que foi um erro os tarifas dos Estados Unidos impostos no Brasil por conta do senhor. O senhor mencionou que o senhor se voluntariou a poder negociar com o Trump essa questão, falou da participação do deputado Eduardo na conversa lá no Capitólio. Até que ponto o senhor acredita que tem uma responsabilidade do senhor, do próprio deputado? 72% eu sou culpado? Que pesquisa é essa? Quem pagou essa pesquisa? Olha, inclusive eles lançam uma pesquisa num dia, né, que para dar margem aqui, para a imprensa repercutir. Eu sou o responsável. Ele está fazendo com o mundo todo. E o mundo está negociando. A Índia está em vias de acertar uma pacificação lá. Entra commodities, entra carne, entra soja dos Estados Unidos para lá, entra tecnologia, entra produtos farmacêuticos. Nós cada vez mais estamos ficando isolados do mundo. Muitos empresários, investidores estão tirando dinheiro daqui, estão pensando em abrir uma empresa em outro país. Isso é ruim para a gente. Aqui é uma estabilidade jurídica enorme. Quem quer investir num país como esse? Onde um ministro, de uma canetada, como eu disse o sócio aqui agora, uma canetada, não valeu o que o parlamento fez. 80% do parlamento votou numa direção, um ministro, porque não vale. Presidente, o senhor acha que se o senhor for condenado, o Trump pode tomar medidas mais drásticas? Não sei. Não, você tem com ele. Ele tem uma simpatia comigo. Ele falou que eu fui um presidente honesto. Né? Não precisa falar outro nome. O que é? Outro cara, o que é? Honesto. Que negociei com ele, como falei no começo aqui. Botei 1 minuto e pouco aqui de um vídeo do Jornal Nacional, onde ele ia taxar o nosso aço e nosso alumínio. Eu conversei com ele por 15 minutos, não taxou. Outra que tem que entender, quem está naquele outro lugar ali, que a diferença entre os países. O PIB americano é 14 vezes maior do que o nosso. Alguns estados americanos têm o PIB maior do que o nosso. Tem que conversar com esse país, que é um gigante econômico e bélico, e não ficar o tempo todo alfinetando, estando do lado do Irã, condenando o ataque no Irã, o pai de Israel. Quando o Irã tiver uma bomba atômica, eles vão varrer Israel do mapa. Então, não é com o Brasil, é com o mundo. Graças a Deus, Trump foi eleito. Podemos sonhar aqui no Brasil de restabelecer a nossa democracia. O Eduardo tem lutado lá, restabelecer a nossa liberdade. Não temos mais liberdade. Quando alguém pergunta, você pode ser preso? Posso sair daqui e ser preso. Qual o motivo? Qualquer um. Já viram prisões como a do Braga Neto? Alongada? Como essa aí? 14 anos de cadeia para quem usou um batom. Tem uma senhora com 6 filhos em Ji-Paraná. O marido condenado a 14 anos de cadeia. Ele passou por aqui. Chegou no domingo de manhã, num transporte, passou por aqui, foi identificado. 14 anos de cadeia. É justo isso? O Trump quer anistia. Eu não sei o que ele quer, pergunte para ele. Pô. Se me derem carta branca para negociar, pode ter certeza que a coisa vai sair. E vamos supor que ele queira anistia. É muito. Porque se continuar esse 50%, não é... Tem gente que acha que não vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, em especial o mais pobre. É muito, se ele pedir isso aí, botar na balança, é muito. E a anistia é algo privativo do parlamento. Não tem que ninguém ficar ameaçando. Se aprovar a anistia, eu estou inconstitucional aqui. O nosso parlamento aqui, se continuar assim,
vai ficar igual o parlamento venezuelano. Tem que ver uma reação. Não está ameaçando nada. Ele impõe as sanções, você vai negociar. Você vai negociar com ele. Ninguém do governo conversou com o Marco Rubio ainda. Mas a justificativa da taxação foi a caça às bruxas, né? Também. Tem a questão das caças às bruxas também, é o meu processo. Se quiser fazer qualquer pergunta sobre o processo, eu respondo para vocês. Então, É uma injustiça que estão fazendo comigo, com as pessoas que estão presas. Ninguém tentou dar um golpe. A Polícia Federal não me vincula a 8 de janeiro. Eu estou sendo também processado por depredação de patrimônio. Eu estava nos Estados Unidos, eu estava aqui. Não tem nenhum zap mesmo, uma mensagem para ninguém sobre o de janeiro. Tem depois que aconteceu, condenando. Aí tem. Presidente, diante da situação do seu julgamento, dessas movimentações dos presidentes da Câmara e do Senado, o senhor também perdeu o apoio, de repente, dos presidentes, dos partidos de centro? Olha, eu converso com os partidos de centro. Eles têm consciência do que está acontecendo comigo. A direita vai voltar por ocasião das eleições do ano que vem. A direita veio para ficar. Ela estava espalhada, nós unimos. Em qualquer lugar do Brasil que eu vá, sou bem recebido. O IOF pode atrapalhar isso? O IOF foi lá. O decreto do IOF para zerar é meu, de 22. Em escadinha, zerar em 28. Era uma condição para entrar no CDE. Esqueça a CDE. Esqueça o Mercosul, que o Uruguai já negocia livremente. A Argentina está louca para sair do Mercosul. Presidente, a medida ataca o agro, ataca Todo mundo. setores próximos ao senhor. Isso pode Mas- afastar? Se eu fosse presidente, eu teria feito um acordo semelhante à Argentina. Tem dúvida disso? Agora o cara fica atacando o tempo todo. Até a primeira-dama falando coisas inapropriadas o tempo todo. Ele quer restabelecer aqui a liberdade do Brasil, que estamos perdendo. Presidente, a pesquisa que saiu hoje mostrou o Tarcísio empatado tecnicamente com o presidente Lula em 2026. É o nome da direita? Olha, ele está no PR. Eu não falo pelo PR. Republicano. É Partido Republicano, é PR? Presidente, o senhor disse que é candidato nas eleições do ano que vem, mas o senhor está inelegível. Qual a estratégia para o senhor reverter essa inelegibilidade e se candidatar oficialmente? Eu não vou me comparar com o Lula. Está condenado em 3 instâncias. Lavar dinheiro, corrupção. No meu caso, é uma injustiça que está acontecendo. O clamor popular pode colaborar dessa forma. O TSE tem mudado os nomes lá. Você pode caber um recurso lá. Eu pretendo, né? Primeiro, espero não ser condenado. Agora, no final do mês que vem. Espero. Porque não tem nada material que me ligue do que estou sendo acusado. Repito, as 2 inelegibilidades. Uma é do Carlos Lupe, que provocou, que está até hoje nas mídias sociais dele, sobre urna eletrônica. Sem voto impresso, a fraude impera. Está lá até hoje está lá. Mas na paz de alguém de direita, esse cara estaria preso, paz derrubada, respondendo processo. Então tudo pode acontecer. Eu fiz um governo diferente. Enfrentei pandemia, guerra, crise hídrica, e o Brasil estava crescendo, porque eu tinha ministros de qualidade, como Paulo Guedes, Tereza Cristina, Tarcísio e tantos outros. Aqui você não tem quem assessore aquele cara que está do lado de lá. Você não tem. Presidente, o senhor apoiaria o Tarcísio? Olha, se eu falo, vou tentar falar, me desculpa, eu não vou te responder. Tá certo? Tá certo? Ele gosta de mim. Já citou pelo menos 4 vezes o meu nome. Diz que estão sendo feitas a caça às bruxas. E está sendo. Quando eu converso com algum de vocês, repórter, sozinho no canto, tomando aí uma garapa, um caldo de cana, vocês concordam comigo. Aqui não pode concordar, obviamente. Ontem, o senador Ciro Nogueira disse que marcou um encontro do senhor com o ministro Alexandre de Moraes em dezembro de 2022. Não. Como foi assim? Como Não, foi feito o encontro. Até quem colaborou nesse encontro, marcar a data, foi o Coronel Câmara, tá certo? Foi o próprio Cid também. E conversei com ele por 1 hora aproximadamente na casa do Ciro, aqui em Brasília. Eu não lembro a data exata, mas foi em dezembro. Excelente. Tá tranquilo. Até me surpreende agora essa forma como ele vem para cima de mim. O que foi tratado?
Não, o que eu tratei? Eu conversei 3 horas com o Putin. O que conversei com o Putin? Só eu e o intérprete. Mas ninguém sabe da conversa. Em menos de um mês, 27 navios com fertilizante chegaram no Brasil. O agro perderia competitividade. Né? Negociamos diesel. E ele queria que eu vendesse ovos para ele. Pedi 6 meses. Depois veio a guerra, não conversamos mais. E o Brasil produz, por segundo, 1.700 ovos. Pode ir no Google, que é verdade. Não é aquele cara que fala besteira o tempo todo, chuta número. E é tudo mentira. Mas então a conversa com o Moraes foi nessa mesma linha? A conversa é tranquila, estava indo embora, tranquilo. Estava cuidando da minha vida. Presidente, mas a senhora... Antes disso, eu estive no Supremo, em novembro, tive no Supremo. Tinha lá uns 8 ministros. Fui com o Paulo Guedes, uma conversa tranquila. Foi falado para mim que não haveria perseguição. Não haveria caça às bruxas. Por enquanto que eu... Lógico. Quando você perde o mandato, você conhece seus amigos. Você sai de um avião sem paraquedas. Sou paraquedista. Seria uma sensação semelhante a essa aí. E fiquei 30 dias, tive erisipela, quieto, nada nas mídias sociais, nada, a não ser o vídeo lá para os caminhoneiros, nada. E fui embora. Transição 100%. Ninguém reclamou da transição. Quem quer dar golpe, nomeia ministro indicado pelo adversário. Quem quer dar golpe, daria durante seu governo. E golpe, pessoal, é o after day. Como é que fica o dia seguinte? Se aqui o americano desligar o sinal aí do satélite GPS aqui, para o Brasil. Cada vez mais somos dependentes. E o Lula parece que não consegue entender isso. Cada vez mais somos dependentes. Agora você pode buscar acordos, coisa que ele não faz. Presidente, mas isso não apoiaria o Tarcísio? Não, essa conjunção aí, essa conjugação aí não está na minha cabeça. E a primeira-dama poderia vir como... Ela nunca falou de política com vocês. Tá? São nomes que estão aí, estão postos no mercado. Cada partido trabalha seu candidato. Ela deve se lançar ao Senado. O que está acertado até agora, ela é candidata ao Senado, a senhora Michele Bolsonaro, pelo Distrito Federal. E Eduardo, ainda vai para o Senado, vai para São Paulo? E não teria caça às bruxas. Essa foi uma garantia na reunião com o ministro Alexandre de Moraes? Não foi falado dessa forma, mas foi entendido. Isso na reunião com os ministros, 7, 8 do Supremo. O testemunho ele foi o Paulo Guedes, que foi comigo. Isso em novembro de 22. Foi em novembro de 22, certo. Presidente, como é que está o acordo na Constituição do governo do Rio de Janeiro? Aí é o Flávio. Aí é o Flávio. Rapidamente, só para não perder o foco aqui da conversa, aí houve uma precipitação de querer escolher quem vão ser os candidatos numa chapa de governador, vice, senado. E conversei com o governador Cláudio Castro, que a gente vai deixar para conversar sobre isso a partir do ano que vem, que está muito longe ainda, muita coisa para acontecer. Então, com toda a tranquilidade, o nosso grupo continua em unidade lá e vamos tomar decisão junto com outros partidos, inclusive, sobre como montar esse palanque. Há um interesse nosso enorme nas eleições para o Senado. Nós queremos um Senado forte para equilibrar os poderes. E lá no Rio, tem a reeleição do Flávio e a outra que a gente não sei se o Cláudio Castro vem como candidato. O filho meu, Carlos, vai para Santa Catarina. Pesquisa lá, dá em primeiro lugar. Tem um desconhecido, Bruno Scheid, Rondônia. Ele está acertando no Brasil todo. Depender de mim, Gilson, em Pernambuco. E estamos trabalhando dessa forma no Brasil todo. Aqui, o Capitão Roberto do Amazonas. Se o Eduardo ficar nos Estados Unidos e ele perder o mandato, o senhor vai continuar enviando dinheiro para ele? Eu já mandei 2 milhões para ele. Eu já mandei, não tenho mais. Sobre essa situação do Eduardo, a gente vai checar o regimento, mas pelo que eu entendi, o mandato dele, a licença dele vai até o dia 4 de agosto. E após isso, ele tem mais algum período que ele pode levar falta sem sofrer nenhum problema com relação ao seu mandato. São mais 44 sessões. 44 sessões ainda. Quer dizer, então, estão antecipando uma situação que o Eduardo não precisa se posicionar sobre isso agora. Então, óbvio, está na responsabilidade dele. Ele que vai tomar a decisão, mas isso não acontece agora, imediatamente em agosto. Ele diz, e eu concordo, com todo respeito aos parlamentares, que ele é mais útil lá do que aqui. Aqui é apenas respondendo mais um processo na iminência de ser preso. E aqui nós temos mais de 20 parlamentares, estão na marca do pênalti. Entre eles aí o próprio Nicolas, o Gaia, o cabo Gilberto. Mais alguém aqui?
o do Espírito Santo, o Marcel Van Marcel Van Hatten. Giovana Federal. Ele fala na anistia como uma condicionante em relação ao IOF. Você concorda com Ele não está na condição de impor qualquer coisa, né? Ele acha que a anistia resolveria. Quando fala anistia, o pessoal pensa em mim. Eu não estava aqui em janeiro. É para os condenados. Eu defendo a anistia para eles. Eu defendo, como presidente de honra do PL, eu defendo isso. Como acredito seja quase unanimidade do PL, defender a anistia. Se entrar em pauta, só está garantindo aqui que aprova. Agora, quando tem ameaça, se aprovar, eu vou declarar inconstitucional, daí cai tudo por terra. Quanta maldade, meu Deus do céu! Tem gente inocente agora, pessoas idosas, olhando para concreto na papuda, em presídios pelo Brasil todo. Injustiça. Pessoas que nem estavam aqui. E o processo todo, né? A BIM mandou mais de 30 mensagens para o GSI, do general G. Dias, que sumiu, né? Dizendo que ia ter manifestação violenta. Comigo já tem manifestação aqui, eu acredito, quase 1 milhão de pessoas, sem problema nenhum. Hoje, em janeiro, Lula presidente. Até ouvi o Eduardo Cunha falando numa televisão aí, que se ele fosse presidente, no dia 2 de janeiro, acabaria com os acampamentos. Manteve por quê? Acredito que o golpe deles, só não foi perfeito porque eu não estava no Brasil. Se eu tivesse, eu ia buscar em casa como troféu à noite ou madrugada de segunda-feira. Graças a Deus eu estava aqui. Botei? Pessoal. Com relação à sua saúde, a maior problema que eu tenho é a idade. Estou chipado. E isso pesa, 70 anos pesa. Eu sofri um acidente em 85, quebrei os 4 membros, passei a ser sedentário. A facada tem consequências. Palavra do meu médico lá aqui, dada a liberdade que nós conversamos, né? Uma outra cirurgia como essa, eu vou pro bico do urubu. Não sou flamenguista, não. Torço Botafogo no Rio. Tá? Acho que se você for anistiado, isso resolveria o negócio da sua vida? Olha, eu posso te garantir que seria semelhante à Argentina. Lá, 80% dos produtos estariam fazendo. O restante, em torno de 10%. Ele perguntou se não se fosse presidente, não. Se você for anistiado. Não, eu estou em condições agora. Se o Lula sinalizar para mim, me der o passaporte, né? Eu sei que não é ele que vai dar o passaporte. Eu negocio com o Trump. Ele fez isso para o pessoal conversar. Quem não vai conversar vai pagar um preço alto. E quem vai pagar um preço alto é todo o povo, em especial os mais pobres. Presidente, ontem Sandro Randolph e os deputados de diversos países pediram ao STF para investigar Eduardo Bolsonaro por 5 crimes. Qual que é isso? Ativismo judicial? Quem são esses dois? Olha a vida pregressa do Lindbergh. Eu vou fazer uma campanha especial lá no Amapá. O Randolph, né, que tem um apelido aí que não vou falar, o Randolph é que se preocupe com a sua reeleição lá. Porque ele tem tudo para rodar, porque eu vou estar dentro lá do Amapá. Porque se eu não for condenado, obviamente, eu espero que não seja. Como que está a sua agenda para os próximos dias? Vão ter novos atos? Olha, eu tive pressão dos médicos e da dona Michele. Tá? Eu estou cercado. Eu acho que estou em condição de voltar às agendas. Eu acho que final do mês devo estar em Santa Catarina. E Lula desafia novamente Trump com frase em tom de ameaça. Durante a entrevista exclusiva concedida à CNN Internacional, o petista Lula soltou nova frase em tom de ameaça contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que ele não foi eleito para ser o imperador do mundo. Lula contestou o que vê como uma tentativa de imposição unilateral de regras econômicas. Segundo ele, as decisões do governo americano precisam respeitar os princípios da soberania nacional e da cooperação internacional.
Na terça-feira, Donald Trump foi questionado sobre os motivos que levaram à decisão de aplicar tarifas contra o Brasil. Em resposta, ele afirmou, abre aspas, porque eu sou capaz de fazer isso, ninguém mais seria capaz, fecha aspas. Indagado se haveria alguma justificativa baseada na segurança nacional, limitou-se a dizer que os Estados Unidos impõem tarifas porque queremos tarifas e queremos que o dinheiro entre nos Estados Unidos, afirmou o presidente norte-americano. Lula segue comprando uma briga que não pode vencer, e as consequências podem ser graves. O desespero é geral.